Oi, meu público! Hoje eu tô aqui com o Jorge Sada e a gente vai falar um pouco sobre como tá sendo as aulas na Cena 1 durante essa pandemia do coronavírus. Oi, tudo bom, Lia? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem. Primeiramente, eu quero te agradecer, estou super feliz de estar aqui. A possibilidade de estar falando sobre teatro, falar sobre a vida, né, do Cena 1, esse momento que a gente está atravessando, falar um pouco, né, de como que nós chegamos até aqui, para que a gente pudesse realmente dar continuidade nas nossas histórias. Eu acho que isso é muito bom, né? E eu quero te agradecer esse espaço. Ai, muito obrigada por ter aceitado também vir aqui compartilhar. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre quem é o Jorge Sada. Eu adoro falar, né? Então eu tenho um pouco assim de tendência a falar bastante, mas eu quero contar um pouquinho da minha trajetória no sentido de como que acho que a gente chegou até aqui, né? Porque eu acredito que o ser humano é muito isso, é uma história, né? É uma história mais do que ser uma carreira, é uma história de vida voltada para a arte, para a sala de aula. E eu, né, busquei muito isso na minha vida e eu quis, de alguma maneira, ter encontrado pessoas tão incríveis ao meu lado, que não só me dão força para continuar e me dedicar, mas ao mesmo tempo saber que essas pessoas elas estão se desenvolvendo, estão se tornando artistas melhores, pessoas melhores, agentes melhores na sociedade, né? Então isso eu acho que é uma, como eu sempre digo, é uma missão que acabei assumindo para chegar, né, a construir as coisas que foram construídas. Muitas vezes eu pensei em parar e pensei em desistir. Acho que faz parte isso também da vida do ser humano e a vida na arte. Mas muitas outras coisas compensavam e muitas outras coisas aconteciam, fazendo com que eu empurrasse para frente, né, os desejos, as vontades, os objetivos, né, parando e continuando a assumir essa missão, né, que eu falo. Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, vim para Curitiba com 13 anos e aos 15 anos eu fiz minha primeira peça de teatro no colégio, numa época que era proibido ter teatro no colégio, né? Inclusive, nós fizemos com um grupo de colegas da escola uma peça escondida dos Irmãos Maristas. E aí a gente fez essa peça e acabou sendo um sucesso entre os colegas, entre a turma, porque nós tínhamos até um espaço para fazer a peça dentro do colégio, mas não fomos permitidos usar. E aí o que aconteceu? Nós resolvemos pegar uma outra sala, conversamos com a tia Rosa na época, e a tia Rosa falou: tem uma sala que está abandonada, por que você não aproveita aquele local? E fomos lá e fizemos. E acabou os professores, né, assistindo, colegas assistindo. Isso acabou se tornando hoje um teatro muito forte dentro da instituição, que é o Santa Maria. Então, a gente fez com que o Teatro de Santa Maria revivesse em 1976, 77, por aí. Fizemos com que o teatro voltasse com a força. Eu acho que isso me deu, digamos assim, uma força na ideologia, uma vontade muito maior de continuar. Eu saí de Ponta Grossa, antes de vir para Curitiba, eu morei em Ponta Grossa, meus irmãos faziam teatro lá e eu os assistia. Essa vontade de ser artista era algo que estava dentro da minha família, estava dentro da minha casa. Com os meus pais também, meu pai era seresteiro, minha mãe queria ser atriz, enfim. Mas tudo foi muito protelado, tudo foi muito colocado para frente. A minha primeira faculdade foi psicologia. Aí, no momento que eu ia escolher uma profissão, eu acabei indo para psicologia porque me interessava muito tentar conhecer esse ser humano, né? O que é ser humano. E a psicologia, no último ano, aconteceu um professor meu em que ofertou uma possibilidade de a gente trabalhar com expressão corporal. Eu falei: é inevitável, eu tenho que ir para o teatro, né? Eu quero fazer teatro. Terminando o curso de psicologia, eu fiz a faculdade de artes cênicas, na época da PUC, e ao mesmo tempo trabalhava com psicologia clínica, mas chegou um momento em que eu tive que optar, chegou um momento que eu tive, não digo parar, porque eu sempre fiz um paralelo entre psicologia e teatro, mas aí a minha vida no teatro foi, né, encarada e foi aprofundada. E fui dar aula, fui convidado para ser professor no próprio curso, acabei virando chefe de departamento, coordenador do curso de artes cênicas, mas o grande feito, eu acho que a grande realização dessa missão que eu digo, foi em 1995 criar o Cena 1. E nós estamos agora fazendo 25 anos, que tantas, quando eu falo no início, que tantas pessoas passaram pelas minhas vidas, é ótimo, né? Pela minha vida, eu acho que essas vidas que eu comento, né? De tantos lugares e tantas pessoas e tantos acontecimentos,
me faz sentir muito vivo. E trabalho com teatro em diversos momentos, como ator, diretor, porque eu acho que antes de tudo você precisa ser um grande artista. Mais ou menos resumindo uma história, um pouco de vida, é isso. Bom, como dá para perceber, o Jorge tem essa paixão pela arte. E eu também, eu gosto muito da arte. Eu acho que quando eu comecei a fazer teatro, a minha vida mudou muito, assim, a minha rotina e tudo, e eu gosto muito. E quando eu cheguei no Sena, né, quando a gente se conheceu, eu fui assistir uma palestra e eu acabei me apaixonando pelo Sena 1 e vendo o carinho que você tem com os alunos, com a arte, né? E eu adorei muito, assim, porque o Senão é muito acolhedor, sabe? Eu acho que é uma grande família, assim, eu considero como uma grande família, onde todo mundo se apoia e eu gostei muito, assim, porque eu percebi que vocês são humanos, sabe? Porque vocês tratam as pessoas muito bem e com atenção. E eu acho que naquela palestra você foi muito espontâneo, você falou com o coração mesmo, sabe? E isso diferenciou de outras escolas que eu fui. Então foi isso que me chamou bastante atenção. Nossa, sabe que eu choro agora? Eu fico emocionado de ouvir isso. E fico muito feliz, Lia, muito mesmo. Eu penso, assim, que aquele momento que a gente se conheceu foi muito mágico. Eu lembro dessa palestra, quando aconteceu, e eu pensava muito isso na hora, assim. Eu falei, o que eu vou falar? Eu vou falar o que eu acredito. Fico muito feliz quando você diz isso, principalmente quando você cita essa preocupação com o humano. E o Sena 1, né, todos sabem que esse H é o H do humano, né? Que foi quando eu resolvi criar, né, esse local, esse lugar, esse continente. É povoado, é preciso ter seres humanos. E não pode ser diferente essa formação, né? Então, quando aconteceu esse dia da palestra, fico muito feliz com isso. E a tua sensibilidade de você perceber isso é muito bonito, emocionante. Porque eu particularmente acredito muito nisso. O Senão, ele tem uma filosofia, assim, acredito que difere de todas as outras, porque eu trago isso um pouco da psicologia. Eu acredito que atrás de toda personagem existe um artista, mas atrás desse artista existe o ser humano. E é o ser humano que precisa ser olhado, né? Nas suas potencialidades, nas suas características, nos seus acertos e erros, nos seus sonhos, na sua imaginação, nos seus desejos, na sua expectativa. É um universo de coisas que tem aí que faz com que, quando me deparo, estou frente a frente com um aluno, eu estou buscando neste ser humano um resultado que está lá à frente na personagem. E eu acho que, como existe a personagem? Porque a personagem existe, ela já está ali, digamos assim, simbolizada nas palavras do papel. E o ser humano também ele existe. Ele está indo em contra esse personagem. A partir do momento que essa fusão, digamos assim, a gente encontra alguns pontos na psicologia que falam um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco assim, o desejo que vai de encontro a uma realidade. E a relação desse desejo com essa realidade faz com que esse eu se construa. Eu acho que nessa analogia eu penso da mesma maneira em relação a como trabalhar no teatro. Existe o ser humano com todas as suas potencialidades, desejos, fantasias, digamos assim, e existe a realidade em si. Então, eu não tenho como, né, preparar um artista para uma peça. Eu tenho que preparar o ser humano que vai construir nessa relação com a personagem um artista, alguém aí no meio. E esse alguém, ele é muito, não vou dizer que é frágil, ele é muito sensível, ele é muito necessário de ser olhado. E esse cuidado eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que o diretor de teatro tem que ter. Da mesma maneira que a gente tem aquele carinho, aquele amor pela personagem, a gente precisa ter o amor e o carinho por esse ator, por esse aluno, porque ali está um universo de coisas sensíveis para se trabalhar, né? Para se desenvolver, para chegar em algum lugar. E eu acredito muito nisso, sabe? Isso também, talvez não sei se foi algo construído através de livros, mas da experiência, do contato humano. E claro que existe uma técnica, existe algo para se trabalhar, existe um direcionamento teórico para se chegar a essa construção, mas eu acho que, antes de tudo, existe essa vontade. E eu vejo isso assim muito, né? Agora vamos começar até a se elogiar, porque eu estou te elogiando também. Eu vejo esse teu carinho pela arte. Como não cuidar disso, né? Uma vez teve uma professora que falou para mim assim: nós somos especiais. No primeiro momento eu falei: não é tanto assim, nós não somos especiais. Nós somos apenas o que somos. Mas depois de um tempo eu acho que a gente constrói uma vida que é diferente.
das outras vidas, assim, a gente se torna um pouco especial. E a gente tem que ter cuidado mesmo, tem que ter sensibilidade com essa especialidade. É bonito de ver, é lindo de ver. E eu acho que foi isso que me tocou, assim, que fez, que me mostrou que o Cena 1 era o meu lugar, sabe? Eu me sinto muito feliz no Cena 1. E eu espero a semana, eu esperava, né, a semana inteira para chegar no Cena 1 e era um momento muito bom. E agora também, né, mas a gente tá online, então não tem que sair de casa. Mas mesmo assim, espero a semana inteira, fico ansiosa. Às vezes que nem quando a gente tava, né, a gente teve o período de férias, uma semana antes eu já tava toda preparada, porque eu achei que ia ter aula. Então, É bem isso. aham. É bem isso, porque assim, olha quanta coisa bacana, né? Uma coisa que eu acho legal, que eu falo isso lá no Sena, né? Por ter esse olhar preciso ter esse olhar humano, né? Por mais que são vários alunos, vários andando pelos corredores, vários fazendo o lanche na cantina da Mira, né? Mas a gente tem um olhar muito individualizado. A gente olha para cada um e a gente observa como cada um age, o que pensa, o que fala, e isso vai se construindo nessa relação também, né? Eu acredito assim, fico feliz de ter essa expectativa, porque como é bom a gente poder ter essa vontade de querer se encontrar, né? Puxa, essa semana eu tenho aula, é uma coisa que me dá muita felicidade quando eu vejo as pessoas vindo, né? Com essa alegria. E sabe, Lia, que foi uma coisa que quando veio a pandemia me deu, confesso, uma primeiro profunda tristeza e depois até uma grande preocupação. Primeiro, por não ter essa coisa do presencial, né? Não ter essa coisa de a gente poder estar se vendo, se encontrando, se abraçando, dizendo, ai, brincando. Quer dizer, isso parecia que nos foi tolhido, foi impedido, sabe? E a primeira coisa que eu pensei assim, como vamos mudar? E o que vamos mudar? Mas é preciso mudar. Não dava para perder esse contato. E aí, como você disse, o maior esforço que a gente encontra, e eu busquei, primeiramente, talvez não prometer ia ser igual à aula presencial, mas que era importante continuar o contato humano, mesmo que fosse através do computador, mesmo que fosse através do celular. Eu acho que é Né? muito importante, assim, porque a gente continuar conectado com a arte. E nesse momento a arte está sendo muito importante, né? Porque está ajudando a gente a lidar. Então as pessoas estão assistindo filmes porque estão em casa mais tempo, estão escutando música, estão dançando, estão descobrindo novos talentos. E eu acho que isso está ajudando muita gente, assim, a não ficar tão estressado. Uhum. Isso, assim, é verdade, porque o que eu mais queria dentro desse universo, digamos assim, que eu não tinha muito contato. Primeiro que a gente viveu quase que um paradoxo, quando a gente dizia assim, gente, nós estamos fazendo teatro para não ficar no celular, nós estamos fazendo teatro porque é mais importante estar junto com as pessoas. E aí agora, como que é esse discurso agora? Foi um esforço dobrado, né? A gente tem a turma na segunda-feira, são 20 na turma, e a gente conseguiu construir num coletivo, eu acho que eu digo isso, né? Nós saímos da relação no primeiro momento de desconhecidos, passamos a uma relação de professor-aluno, e eu acho que hoje a gente mais do que nunca expande essa relação para até a amizade. Nós nos tornamos amigos mais. Aham. E só assim vai construir a educação online, sabe? Se a gente saber que estou contando com o outro e sei que o outro pode contar comigo e precisa me ajudar. Porque se não houver essa troca mútua, é muito fácil cortar isso daqui. E a gente vê lá, são 20 pessoas na segunda-feira, a gente fica 3, 4 horas, já ficamos 4 horas e meia, e ainda mais adiante, né? Porque é importante ter vínculo, é importante você chegar, é importante você ir aqui nesse lugarzinho lá e ver a pessoa lá dentro. Porque ela está ali naquele horário para você. E na troca, as ideias vão se linkando, as coisas vão construindo. Então, quando a gente entrou na pandemia, com a equipe do Senão, a primeira coisa que eu falei foi: nós precisamos fazer uma nova engenharia. Nós temos que reinventar uma maneira, não mentir, nunca, tem que ser verdadeiro, mas reinventar essa relação. E eu acho que foi isso que aconteceu. Buscar novas formas, né, de da gente se conectar, de continuar compartilhando arte com as pessoas. Eu acho que, assim, a pandemia não é boa, né, mas a gente está conseguindo lidar de uma forma positiva. Então, a gente está conseguindo se redescobrir, como eu falei, né, descobrindo novos talentos aí. Então, eu acho que a gente está
se conectando mais até, assim, mais que a gente esperava, eu acho, sabe? Porque E parece, a gente está se expondo mais. sim, aham. Criou essa vontade de estar perto, mesmo distante. E a gente dá um jeito de conseguir ficar perto, né? Então a gente até se reencontrava aí fora do horário das aulas em chamadas de vídeo, a gente conversava tanto sobre a peça, como sobre outros assuntos também, né, para bater papo. E acho que isso é muito bom, assim, a turma inteira tem uma relação muito boa. Eu acho assim, a gente se tornou, eu falei isso através, não sei se, né, se lembra, assim, nas primeiras aulas que eu falei, eu achava que a gente ia ficar distante por causa das plataformas, por causa da aula online. A gente ficou muito mais íntimo, a gente ficou muito mais perto, né? Eu estou aqui na minha casa, você está na sua casa, aquele lugar que a gente ia, onde tinha aula, já nos dava um certo distanciamento da nossa vida íntima, da nossa vida do dia a dia de dentro de casa. Agora não, as coisas estão meio também fundidas nisso, né? Elas estão meio juntas. Então, eu estou na minha casa, mas ao mesmo tempo eu estou com uma relação diferente com o outro que está ali no computador. A gente está aqui fazendo, inclusive, esse momento e acontecendo coisas. O vizinho está martelando ali em cima, a dona está aqui. Você também está aí, está vivendo isso também? A gente vai estar se readaptando, né, a um que todo mundo está falando que é um novo, que já deixou de ser novo, está sendo um comum. E sabe o que eu fico pensando, às vezes, assim, né? Eu fico com algumas pessoas falando, mas estou tendo aula lá no colégio e a coisa não desenvolve. Eu acho que isso tem uma coisa boa do artista, assim, a gente vai se reinventando, porque a gente aprende a fazer o novo, né? Um papel novo, uma peça nova, você tem que começar do zero. Sim, tem que É isso que é criar e uma nova. fazer escolhas e aqui também, né? A gente tem que ver o que é melhor pra gente fazer o melhor possível, assim, né? Vai Uhum, dar pra ser uhum. perfeito, mas a gente tá conseguindo lidar. Não, eu falo muito, sabe, assim, eu acho que o que a gente está fazendo é mantendo esse vínculo, mantendo essa relação, alimentando, né? Porque é muito também fácil as pessoas se sentirem sozinhas nessa pandemia. Existe mesmo online. O outro que te espera uma vez por semana, eu acho que aí é importante, né, esse papel do professor, o papel do aluno, porque o professor espera os seus alunos, e os alunos precisam esperar seu professor, né? Uhum. Então, a gente tem essa troca, eu me sinto muito responsável, né? Muito responsável pelo outro, pelos outros que aparecem na minha tela uma vez por semana e outros dias da semana, porque a gente não se aguenta, né? A gente acaba e isso acontece porque está sendo bacana, porque a gente tá querendo se ver mais, né? Então isso eu acho que é um salto, né? A sensação, não estou só. Eu não me senti sozinho na pandemia, porque eu tinha vocês, sabe? E isso faz a diferença na vida da gente. E para cada semana eu precisava me dobrar em 5 para trazer algo muito mais legal do que fosse presencial. Porque estou aqui, ó, só nessa telinha. Eu preciso fazer muito. Porque vocês me pedem isso, né? Pela presença de vocês. Acho que os professores, se eu puder falar uma coisa para os professores, eu diria sempre isso. Lembre-se que eles esperam você. E a gente chega para dar aula, um universo na cabeça para ver o que vai colar, o que vai pegar. E a gente partir para isso. Não sei, eu tinha dias que eu falava, será que o pessoal vai curtir isso daqui? Né? E se não gostaram, se não deu certo, ou se não funcionou, então tá, vamos rever. Porque eu estou reaprendendo também. Ainda No fazer dia das teatro. aulas também, eu acho que foi muito participativo todo mundo, sabe? Porque eu acho que tem muita gente de fora que, por exemplo, quando a gente fala, nossa, estamos indo para aula online de teatro, eles ficam tipo, mas online, né? E porque tem gente que acha que aula de teatro é só, vamos marcar uma peça, ensaiar, pronto, acabou. E não é só isso. A gente, principalmente nesse semestre, a gente estudou diversas coisas, porque o personagem tem uma história, tem toda, né, uma cabeça, pensamentos. E a gente estudou também a nossa importância ali como ator e tal. Então acho que a gente aprendeu muito, foi muito produtivo. A gente conseguiu tornar esse semestre produtivo, todo mundo colaborando e todo mundo trocando ideias. É verdade. E isso daí, como é importante, aí agora eu falo até para os alunos, né? Vários alunos que existem no mundo. Como é bom ter isso. Eu sentia uma resposta de vocês tão forte que isso me dava vontade de estudar mais, né? De trazer coisa nova, trazer novidade. Eu mesmo, assim, as coisas que eu sabia da Idade Média, que já que a peça que a gente está fazendo da Branca de Neve vai se passar na Idade Média, tinha coisas que eu conhecia, mas eu não sabia tanto como eu estou sabendo hoje. Da mesma maneira, né, que a gente viu no próprio grupo falarem isso, né? Aula de história, a gente teve aula de português, a gente teve várias aulas aqui na aula de teatro. Sim. Quanta, né? Psicologia, né?
Foi muito diverso, muito amplo, né? E as participações enriqueceram, né? Enriqueceram mais ainda as aulas, né? Cada um trazia, contribuía com uma coisa, né? Eu tenho uma pergunta para você. Agora, nessa pandemia, mudou bastante como eram as aulas e tal. Teve alguma vez, assim, você não, que já passou por alguma coisa parecida, assim, de ter que mudar muito, drástico, alguma coisa? Se você quer ter uma vida sem rotina, seja artista, né? Porque eu acho que cada dia é uma coisa nova. É engraçado lá no Sena 1, porque acontece muitas coisas num dia só. Então tem gente que é muito engraçado, até quando vão tirar férias, fala assim, cara, pelo amor de Deus, mesmo nas férias, me avisa o que está acontecendo, porque a gente volta, tanta coisa já aconteceu em uma semana, em 2 semanas. Agora imagine depois de 5 meses, né? Acontece tanta coisa todos os dias que teve gente dentro do Sena 1 que fala assim, meu Deus, não tem um dia de folga aqui, um dia que está mais tranquilo, que tudo parece muito intenso, muita coisa. Eu acho que viver o que a gente está vivendo na pandemia, eu acho que nunca ocorreu assim, nesse sentido de... Eu confesso que quando nós paramos no dia 16 de março, e no primeiro momento foi falado, olha, serão 15 dias sem funcionar. Eu acho que por a gente ter vivido diariamente, né, bombardeios, acontecimentos sem parar, eu falei, meu Deus, em 15 dias nós vamos enlouquecendo. Como ficar 15 dias parado? Não vai ter como ficar 15 dias parado. Mas nós voltaremos na primeira semana de abril. Quando chegou a primeira semana de abril e a gente foi vendo o que estava acontecendo, e disseram, olha, parece que vai até maio, eu confesso-lhe que eu falei, como muitas, infelizmente, muitas empresas estão passando por isso. Eu falei, nossa, será que a gente não vai conseguir chegar lá? Quando começaram a falar de junho, eu falei, entrega para Deus. Não vai ter mais, né? Sabe Deus quando. Queremos voltar, nós vamos voltar. É como eu disse, não vou fazer agora para cair, né? Nadar para morrer na praia. Não, nós vamos voltar muito mais fortes. Então eu acho que a gente nunca viveu, acho que a humanidade presente, né? Nunca imaginou que nós estivéssemos passando por isso, iríamos passar por isso. Tempo que isso ia durar, né? Então acho que foi a fase do Sena 1 que foi muito delicado mesmo, foi talvez a mais intensa de preocupações. Tivemos sim, né? Eu não tenho vergonha de falar porque eu acho que isso faz parte de luta. Tivemos sim momentos de grande dificuldade financeira. Eu sinto como se eu tivesse falido já 3 vezes. Abri mão de muitas coisas da minha vida, inclusive não só materiais, mas até pessoais, né? Tem até aquela brincadeira, hoje eu não posso ter ensaio. Então, assim, muitos acontecimentos importantes na minha vida eu tive que abrir mão em nome da arte. Mas dentro da situação do Sena 1, tivemos momentos em que eu confesso que eu achava que eu não ia continuar por mais uma semana. Dificuldades com o financeiro. Então, cada vez que eu vejo amigos, cada vez que eu vejo pessoas passando por uma situação assim, eu falo para eles assim, acredite, respire. Eu tenho usado 3 palavras nessa época de pandemia, sabe? Eu tenho usado a palavra resistência, para mim eu acho que é um ato corporal, fôlego, que eu acho que é um ato respiratório, que tem a ver com a voz, e afetividade, que tem a ver com esse mundo mental, com esse imaginário. Que, na verdade, são os 3 instrumentos do ator. O corpo, a voz e as emoções. E eu acho que são as 3 coisas que têm me segurado muito. De ter resistência, para chegar aonde nós queremos chegar e precisamos chegar. Fôlego, às vezes eu brinco até que eu respiro menos para economizar ar, então vamos tentar segurar esse rojão, né, na respiração. E a afetividade, que é muito importante, né? E a afetividade nas aulas, afetividade com os outros. Então, acho que essas 3 palavras precisam acompanhar a gente sempre nesses momentos de dificuldade. Porque dificuldade todos têm, mas assim, claro, em alguns em graus maiores, outros em graus menores, e a gente não pode dizer que um sofre mais que o outro, sofrimento existe, dói, e expectativas, mas enfim, o importante, eu acredito que é ser verdadeiro, ser você, e acreditar no teu sonho. Eu brinco, né? O Sena 1 existe há 25 anos, não só por perseverança, mas principalmente por teimosia. Então, a gente manter essa vontade, esse lugar de eu vou conseguir, eu vou superar. Eu tive momentos, sim, tive momentos feios no Sena 1. Já tive até ameaças graves de morte. Por incrível que pareça, mas aconteceu. E muitas vezes eu coloquei a minha vida em risco em nome do Sena 1. Eu não me arrependo, porque eu sei que era um risco que eu corria para salvar muitas vidas. E salvei muitas vidas. Ah, sim, com certeza. Muitas vidas mudam, né, por causa do fenômeno, assim. A minha vida mudou, minha rotina mudou, meu jeito de ver a arte mudou, assim, eu acho.
é muito mais profundo, sabe? A gente se entrega muito. Quando a gente chega lá no Cena 1, a gente tá aberto para aprender, para trocar ideias. Eu acho isso muito legal. Como você estava falando ali de ter que achar formas novas e tal, eu queria que você falasse também sobre o cavaco da Cena 1 que tá tendo toda segunda-feira no Instagram pra gente, que é uma nova forma. Eu fico tão feliz quando eu vejo você, a tua mãe, a tua família entrando, A gente não assistindo. perde um, a gente Eu assiste todos. vejo, eu fico muito feliz. Quando rolou a história do cavaco, eu falei, gente, nós temos que chegar nas pessoas. As pessoas têm que saber, têm que ouvir a gente. Eu tô contando, inclusive, coisas hoje assim para você que eu acho que não sei se acontecer para mais alguém. E eu acho que isso é uma coisa interessante, sabe? Que eu aprendi também com essa nova forma de comunicar. Né? A gente estava até comentando rapidamente antes, assim, de que uma coisa é comunicação, a outra coisa é o poder da comunicabilidade. Ou seja, aonde você pode chegar com isso? E a gente pode chegar muito mais longe do que a gente chegava antes no presencial. Né? Hoje a gente não tem mais a fronteira da cidade. Hoje aluno, pessoas, atores, artistas não estão mais só aonde está esse contato presencial, está no mundo. Hoje a plataforma te leva para todos os lugares além fronteira. E eu acho que essas fronteiras não são só externas, são internas também. E o cavaco foi uma coisa que me perguntaram, então por que você não faz um bate-papo? Eu falei, não, para tudo. Eu falei, imagina, eu não tenho intimidade com isso, eu não sei fazer isso, não sou repórter, não sou jornalista, não sei entrevistar. Eu falei, então assim, nós vamos fazer um encontro, vamos experimentar um dia. Vamos fazer um encontro com alguém, aí eu vou falar com a Laura, que foi a número 1, inclusive, né? É minha prima, então a gente tem uma vida inteira juntos, então eu vou ficar mais à vontade. Vou fazer com a Laura um cavaco e depois vou ver o que vai dar. Então tá bom, então vamos fazer isso. Eu liguei para a Laura, falei, Laura Haddad, né? Que hoje é atriz, produtora, diretora. E ela, como todas as pessoas estão passando pelo cavaco, está sendo uma coisa maravilhosa. Assim. Aí eu falei, Laura, vou fazer uma coisa de encontro, tá? Mas como é que vai ser o nome? Eu não sei. A única coisa que eu não quero é que seja tipo live, porque as pessoas não estão entrando muito mais live, né? Tem que ser outra coisa, diferente. Tá, gente, como é que vai ser o nome? Aí, não, vai ser encontro com o Jorge Sado. Eu falei, não, eu tô me sentindo Fátima Bernardes, né? Então, encontro com Fátima, não, outro nome, outra coisa. E fica procurando nome aqui, nome ali. Aí eu fui procurar o que significava, porque eu queria um bate-papo. E aí eu encontrei a palavra cavaco. No primeiro momento, eu achei divertidíssimo, me dá vontade de rir quando eu falo cavaco, no cavaco da cena. E aí as pessoas falavam, mas parece sovaco, o pessoal vai achar que é cavaquinho, vou achar que é chorinho, é por isso que a gente põe chorinho de propósito. E eu falei, não, mas tem que ser uma coisa diferente mesmo. Então, cada vez que a gente falava, olha, eu vou fazer um encontro com a Laura que vai se chamar cavaco da cena. Só eu achava engraçado, eu falei, que bacana, eu acho que esse é o espírito da coisa. E vamos começar a brincar com isso. Incrível que pareça, a gente achava, vamos fazer 2, porque vai voltar daqui a 15 dias, vai voltar daqui a uma semana. Nós já estamos indo para 3 meses. E o cavaco tá acontecendo e está trazendo pessoas muito legais. Para quem não sabe, a Lia vai estar com a gente em outubro no cavaco, porque eu estou convidando pessoal para fazer o cavaco em outubro para a gente falar. Não é coisa de ser dia da criança, não. É trazer essa juventude, sabe? Trazer essa turma para nós. Eu quero fazer isso em outubro. Bom, aí o cavaco foi isso, da gente começar a reunir artistas que falam da cena de teatro, que falam do Cena 1, mas também que falam de si, falam da sua vida. É uma coisa bem despretensiosa. É um bate-papo. Da mesma maneira que a aula, né? Porque a gente tem a aula na segunda-feira à tarde e o cavaco acontece na segunda-feira à noite. Então é um dia, para mim, que eu espero com muita expectativa. Que são 2 encontros que me dão alegria, muita alegria. A gente gosta muito de assistir, é muito legal. Então, gente, assistam lá no Instagram da Cena 1. E o cavaco da cena, ele quando você não consegue assistir ao vivo, você depois pode ir no canal do YouTube do Cena para assistir, que está lá. Gente, então assistam no Instagram da Cena 1 aqui, eu vou colocar. E aqui no canal do YouTube da Cena 1. Então, se você perder no Instagram, pode assistir depois no YouTube. É muito legal, eu assisti todos já, eu sempre assisto. Segunda-feira já tá marcado. Legal. Lá. E eu acho muito legal e muito obrigada pelo convite de poder participar também. Com certeza, eu vou adorar. Vai ser muito divertido. E a gente ri um monte, né? A gente fez com a Manuela Reichmann. Beijo aí pra Dora vindo ao mundo. E a gente estava falando, falei, vai que ela começa a ter neném na hora do cavaco. Era só o que faltava, né? Então, assim, a gente estava até preparado para isso. Que vai que nascesse na hora da entrevista, ia ser muito engraçado. Mas são coisas que a gente está criando e está fazendo para poder não deixar de fazer. E além do cavaco também teve o Farol, que eu também assisti na estreia e foi muito legal. Então, você pode contar um pouquinho aí dessa ideia? Olha, assim, o Farol foi realmente novo.
realmente um novo nas nossas vidas, assim. Foi algo completamente inesperado, por um lado, não estava esperando ensaiar durante esse período. Abracei a ideia e a gente, em 21 dias, eu escrevi uma peça, dirigi, encenamos, transmitimos. Eu sempre digo, né, que não é teatro, quer dizer, o que as pessoas assistiam era a transmissão de uma peça de teatro. Por isso até a gente chegar ao nome do projeto Teatro Vivo ao Vivo, porque o teatro ele aconteceu, mas foi uma nova forma das pessoas terem acesso, né? A gente fazia a peça e ela era transmitida em tempo real para as pessoas em casa. A ideia surgiu do convite que o Marco Zeni me fez, inclusive até ele falou agora com o Danilo Gentili, que ele teve na entrevista do Danilo e comentou sobre isso para o Brasil inteiro, falando do Cena 1, fiquei muito orgulhoso, porque foi realmente um desafio muito grande, eu não esperava, eu escrevi um texto em 4 dias e a gente queria falar algo que fosse um pouco da vida que nós estamos passando com a pandemia. Ele mesmo, no nossa conversa, ele falou assim, sabe aquela coisa assim, meio, sei lá, o cara que vai e fica sozinho trabalhando num farol numa ilha. Eu não sabia que existia já até um filme falando sobre isso. Eu fiquei sabendo depois, acabei assistindo, depois de estar montando e tudo. E aí aconteceu que nós resolvemos fazer essa transmissão e a peça aconteceu 3 transmissões e a gente vai continuar mais adiante agora. Mas é uma peça que foi muito legal, foi uma experiência diferente, foi realmente novo. Foi a primeira experiência inédita. Aconteceram transmissões no Brasil, mas eram peças que já tinham sido feitas e foram transmitidas. Nós não, nós criamos tudo ineditamente para poder ser transmitido. E o Farol nasceu assim. Ai, foi muito legal, eu gostei muito de assistir. Então não perca a oportunidade de ter essa experiência. Bom, gente, a gente já tá acabando. Eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, no canal do Cena 1. Vou colocar aqui as redes sociais, Instagram. Coloque aqui nos comentários também o que você achou, se você tem alguma sugestão de vídeo, se vocês querem que o Jorge volte para falar sobre outros assuntos. E compartilhem para seus amigos e familiares e para todo mundo. Jorge, tem coisa mais para falar? Só tenho a agradecer muito, sabe, Lia? Eu recomendo o canal, assistam. Eu vou falar uma coisa que não é demagogia, não é puxa-saquismo, nada disso. A Lia é realmente uma aluna do Cena 1 que nos dá muito orgulho, porque além do trabalho que ela realiza no teatro, ela faz isso que é muito lindo, de comunicar a arte, comunicar a própria vida, comunicar os valores, comunicar o que está acontecendo para as pessoas. E eu acho que essa também é uma função de quem trabalha com a arte, não só representar o personagem, mas também fazer algo para a sociedade, passar informação, mensagem para as pessoas. Então, a Lia nos dá muito orgulho. Além de ser essa pessoa doce, querida, super educada, né? Os pais, a família incríveis. Então, eu que tenho que agradecer. Adorei estar aqui. Se for para voltar, volto com o maior prazer. E assisto, acompanhe realmente o canal da Lia, que eu tenho acompanhado, curto. E acompanhe as coisas também do teatro, da arte. E valorizem o artista. Valorizem o artista porque, mais do que nunca, essa pandemia, a gente sabe o que isso está significando, né? O preenchimento dos nossos dias com a arte. Mais do que nunca a gente está vendo isso. Não adianta só a gente falar que valoriza. É prestigiar, é acompanhar, é defender. Porque a humanidade não vive sem a arte. O ser humano não vive sem a beleza. Não vive sem o pensamento. E é essa a nossa missão. Exatamente. Lia, muito. É isso aí mesmo. Então, gente, é isso. Muito obrigada, Jorge, por ter vindo aqui, por Obrigado ter a você. feito o convite. E coloquem nos comentários, então, mais assuntos para o Jorge voltar aí e conversar com a gente. Então, eu queria falar uma coisinha. Eu queria dar um recado às escolas, aos professores e aos alunos. Não desistam, não larguem mão, vão a fundo, resgatem o ser humano, resgate esse aluno, resgate esse professor. Só o trabalho nesse momento coletivo vai fazer com que a aprendizagem, a vida da gente se desenvolva. Um pedido às escolas que realmente tenham escuta, professores, alunos, administrativos, etc. Tenham escuta, ouçam o que a gente está vivendo, ouçam o que as pessoas estão fazendo e ter um posicionamento crítico nesse momento também vai acontecer nessa relação com o outro. É o meu desejo que nós não desistamos desse momento tão difícil que a gente está vivendo do ser humano. É a conexão, né? Que o ser humano precisa estar ali conectado para a gente conseguir ser mais forte, conseguir passar por isso. Sempre. Então, gente, é isso. Um beijão. Tchau. Corta.